Olha, toda grande inovação na indústria, né, começa com uma ideia. Mas a pergunta de US$ 1 milhão é como é que se transforma essa ideia num produto de verdade, que chega no mercado? No Brasil, esse caminho tem um obstáculo bem famoso. Um desafio que a Embrapi nasceu justamente para resolver. Então, antes de falar da solução, vamos entender bem o problema. Pensa assim: na jornada da inovação existe um trecho, um lugar perigoso, onde as melhores ideias muitas vezes simplesmente somem, desaparecem. Esse lugar tem um nome bem sugestivo: o Vale da Morte. E é exatamente aqui que entra a Embrapi. A razão de ser dela é essa: ser uma ferramenta eficaz para acelerar a travessia desse Vale da Morte. É nesse abismo que pesquisas super promissoras com um potencial gigante acabam morrendo antes mesmo de virar um produto na prateleira. Tá, mas o que é na prática esse tal de Vale da Morte? Imagina o seguinte: é aquele buraco, sabe? Aquele gap de grana e de recursos que fica entre a pesquisa pura, lá no laboratório, e o desenvolvimento de um produto que dá para vender. É a fase em que o risco é altíssimo, os investidores privados ainda têm medo de entrar e o apoio do governo para a pesquisa básica já acabou. A ideia fica ali no limbo. Bom, se o Vale da Morte é o problema, a Embrapi se apresenta como a solução. Ela é literalmente a ponte construída para atravessar esse vale e conectar de vez a pesquisa com a indústria. A Embrapi foi fundada lá em 2013 com uma missão muito clara: fazer as instituições de pesquisa e as empresas industriais conversarem, trabalharem juntas. A ideia é criar aquela sinergia, sabe, para que a inovação realmente aconteça e, claro, fortaleça a nossa indústria. E como é que essa ponte se sustenta? Bom, toda ponte precisa de pilares, certo? Os pilares aqui são as chamadas unidades Embrapi. A gente está falando de uma rede com 94 centros de pesquisa e inovação de altíssimo nível, todos credenciados e espalhados pelo Brasil inteiro. São eles que têm o conhecimento técnico e a infraestrutura para pegar uma ideia e transformar num protótipo. Ok, agora vamos ver como essa engrenagem toda funciona na prática. O modelo da Embrapi é bem interessante porque ele é ágil, flexível e totalmente focado em resultado. E o segredo dele está em dividir os riscos e os custos da inovação. Olha só que interessante a divisão dos custos, o coração do modelo. A Embrapi entra com mais ou menos 1/3 do valor do projeto e, detalhe, é um recurso não reembolsável, a fundo perdido. Isso funciona como um baita incentivo, um catalisador, para que a empresa se sinta segura para investir a maior parte, que é em torno de 51%. E a própria unidade de pesquisa também entra com uma contrapartida. Ou seja, todo mundo bota a mão no bolso, todo mundo divide o risco. Isso garante o comprometimento de todos com o sucesso do projeto. E a jornada de um projeto é bem direta, sem muita burocracia. Tudo começa com a prospecção, encontrando a oportunidade certa. Depois vem a negociação, para alinhar tudo, definir o plano. Aí parte-se para a execução. E essa execução é acompanhada por etapas bem definidas, os marcos do projeto, que eles chamam de macro-entregas. É um modelo pensado para ser rápido, para ser eficiente. O foco da Embrapi é cirúrgico, é muito específico. A atuação dela é bem no meio do caminho da inovação. Usando a linguagem técnica, é nos níveis de maturidade tecnológica, os TRLs, de 3 a 6. O que é isso? É aquela fase crítica que vai desde a prova de conceito e os primeiros protótipos até a validação em ambiente relevante. Ou seja, é exatamente o trecho mais traiçoeiro do Vale da Morte. Bom, a teoria é ótima. O modelo parece fazer todo sentido. Mas e os resultados? Os números falam por si. Vamos dar uma olhada no impacto real que esse modelo gerou desde que começou? Para começar, o valor total investido. Olha esse número. Desde 2014, o modelo já mobilizou mais de 4,13 bilhões de reais em projetos. É um volume gigantesco de dinheiro, todo ele direcionado para um único objetivo: inovar na indústria brasileira. E essa grana toda virou o quê? Virou isso aqui, mais de 2.680 projetos de inovação que saíram do papel e viraram realidade. Pensa que cada um desses projetos é uma tecnologia nova, um processo mais inteligente ou um produto que não existia antes, e tudo desenvolvido aqui no Brasil. E quem se beneficiou? Bom, o impacto chegou a mais de 1.800 empresas.
E aqui tem um ponto que é chave. Não estamos falando só de gigantes da indústria, não. O apoio vai desde a startup que está começando agora até às grandes corporações já bem estabelecidas. E o mais legal é que o ritmo está acelerando. Se a gente comparar o primeiro semestre de 2024 com o mesmo período do ano passado, o número de projetos contratados deu um salto de mais de 33%. Isso mostra que o fôlego da inovação, longe de diminuir, está só aumentando. Mas que empresas são essas, afinal? Quando a gente olha a distribuição por tamanho, aparece um dado impressionante. Quase 60%, ou seja, a grande maioria das empresas apoiadas são micro e pequenas. Isso é fundamental, porque mostra que o modelo não é só para os gigantes. Pelo contrário, ele está fortalecendo a base da nossa indústria, justamente onde a agilidade e a capacidade de inovar são enormes. E o modelo é flexível, ele se adapta. Um ótimo exemplo disso são as parcerias estratégicas, como a que existe com o Sebrae. Essa parceria permite que o apoio para as pequenas empresas vá além, cobrindo o ciclo de inovação completo. Vai desde o protótipo lá no TRL3 até o TRL9, que é quando o produto já está prontinho para ser vendido no mercado. Certo. Com uma base tão forte e com tantos resultados, qual é o próximo passo? O foco agora é deixar essa rede de inovação ainda mais forte, mais conectada e mais eficiente para encarar os desafios que vêm pela frente. E é para isso que foi criado o novo Programa de Excelência Operacional, o PEL. A ideia é bem direta: fazer com que as unidades colaborem mais entre si, troquem experiências, compartilhem o que dá certo, tudo para acelerar ainda mais o desenvolvimento de novas soluções e, no fim das contas, fortalecer o ecossistema de inovação como um todo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Com uma rede de inovação que funciona como um motor cada vez mais potente, mais forte e mais conectado, qual será o próximo grande salto da indústria brasileira? Fica aí a pergunta.